Fala aí galera, tudo de boa, tranquilo, na paz? Então, prepara aí, fica esperto, fica ligado e vamos juntos nessa meditação. O título da meditação de hoje é O Dia em que o Professor Foi Testado. E o texto bíblico está lá no Salmo 119, versículo 27, que diz o seguinte: Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Certa vez, James estava meio cansado do curso que ele estava fazendo na faculdade e ele resolveu fazer uma pausa naquele momento. E ele se voluntariou para ir para algum outro lugar. Acontece que ele acabou sendo levado para ser professor de ensino religioso em Pohnpei, na Micronésia. A Micronésia é um país organizado por várias ilhas ali na Oceania. Então era uma cultura totalmente diferente, um pensamento totalmente diferente e coisas que ele não imaginava estavam acontecendo ali e ele ficou encantado. Nossa, que lugar bonito! Que lugar bonito! Certa vez, ao conhecer um pouco mais da cultura local, ele pediu para que as crianças buscassem informações sobre como é que as pessoas lidavam com a morte. O que acontecia depois da morte? Que pergunta difícil de responder, muito geral. E ele foi lendo todos os trabalhos. Quando chegou num determinado momento, houve um trabalho que fez a cabeça dele entrar em parafuso. Ele não entendia aquele conteúdo e aquilo deixou ele meio doido. Ele viu que um dos alunos colocou que a morte era como se fosse um estado de sono. E isso baseado na Bíblia. Ele nunca tinha lido isso, ele nunca tinha parado para pensar que a morte era um estado de sono. Na verdade, ele sempre acreditou que ia para algum outro lugar ou tivesse alguma coisa assim do tipo. E por incrível que pareça, ele levou aquela atividade para casa e foi lendo verso por verso até entender. E como é que é? A Bíblia fala que a própria morte se assemelha a um estado de sono. Jesus mesmo falou, apontando para Lázaro, quando Lázaro havia morrido, que ele estava dormindo. Um negócio bem diferente do que ele estava acostumado. Aquela tarefa, por incrível que pareça, mostrou algo para James que ele não imaginava. Fez ele conhecer esse conteúdo tão extraordinário que trouxe uma esperança para ele, de que a volta de Jesus é a solução para todas as coisas. Antes da gente continuar, vamos à informação? Descrevendo o tempo do fim, veja o que podemos encontrar em Daniel 12, versículo 1 e 2. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha. James entrou em contato com uma nova ideia que ele nunca tinha parado para ler. E a partir daí, ele começou realmente a estudar mais e mais sobre esse conteúdo e tantas outras coisas da Bíblia. Mesmo já tendo entregado seu coração a Jesus, ele teve uma profundidade ainda muito maior. Sendo assim, a sua fé se tornou muito mais profunda e muito mais desenvolvida. Você, quando chegar algum momento, será que você seria capaz, assim como aquele aluno foi, de defender a sua fé e apresentar ao professor, à professora ou a quem necessitar? Vamos orar? Deus, nesse momento a gente pede duas coisas. Número 1, que o Senhor nos dê profundidade e conhecimento bíblico, que a gente possa sempre defender aquilo que a gente crê, aquilo que a sua palavra diz. E não somente isso, que se algo diferente aparecer e for realmente da sua palavra, da Bíblia, possamos nos aprofundar nisso e crer. Se a sua palavra apresentar a verdade e aquilo que é de aquilo que a gente não conhecia antes, possamos nos aprofundar mais e conhecer mais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito.